Então, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo essa gravação. Antes de começar nossa aula, eu queria pedir desculpa por qualquer barulho que acontecer, certo? Estou gravando aqui na sala de casa e aí está tendo uma movimentação intensa aqui de moto, principalmente, tá bom? É, a aula de hoje, o tema da aula de hoje é IHM e sistemas supervisórios. Bem, relembrando aqui a unidade 2, a gente concluiu na última aula o tópico 6 dessa unidade, controle discreto, utilizando controladores lógicos programáveis. Então, a gente começou vendo lógica booleana, a gente viu um pouco de mapa de Carnot, viu as principais funções booleanas, as principais funções lógicas, como AND, OR e NOT, e aplicou isso também em lógica ladder, né, que é uma das principais linguagens de programação do CLP. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o IHM e os sistemas supervisórios. Aqui está um sumário da nossa aula, certo? Introdução, falar do IHM, o sistema SCADA, que é o principal sistema supervisório, um dos mais utilizados, as variáveis de sistemas, os modos operacionais, modo de desenvolvimento, modo de operação, atividades dos operadores, certo? E características, principais características dos sistemas supervisórios para fechar essa aula, ok? Então vamos lá, o que são sistemas supervisórios? São sistemas digitais de monitoramento e operação da planta que gerenciam variáveis do processo, certo? Então, é um sistema que, ao mesmo tempo, ele vai monitorar e também pode operar e gerenciar variáveis na planta, né? Variáveis do processo. Então, é um sistema, normalmente um sistema digital, hoje é mais um sistema digital, que ele monitora, dá uma resposta e também aceita atividades de operação, certo? No sentido que tem uma interação, né? Tanto de mandar um sinal, como também receber uma ação. E aí essas variáveis são atualizadas continuamente, certo? Então ele sempre está atualizando para que essa visão que ele dá para a operadora ou para um operador, ele está sempre atualizado em relação ao que está acontecendo no processo. E aí essas variáveis, hoje em dia, certo? Nos sistemas mais modernos, elas podem ser guardadas em bancos de dados que podem ser utilizados depois na planta industrial como um todo, certo? Em outras partes da planta, tá bom? Então aqui a gente tem um sistema bem simplificado, certo? Um sistema interruptor lâmpada, certo? E aí vamos imaginar que esse sistema está distante. Então a gente tem uma lâmpada em determinado ponto e ali em 500 metros de distância, uma distância considerável, a gente tem um interruptor e uma fonte. Quando esse interruptor aqui, né, ele é fechado, essa lâmpada acende. Como a gente viu no na nossa última aula em ladder, né, quando a gente fechava o interruptor, a lâmpada acendia, certo? E aí veja essa distância de 500 metros. Quando o interruptor é aberto, essa lâmpada apaga. Então vamos dizer que tem uma operadora numa sala, certo? Uma operadora ou um operador numa sala, e está monitorando se essa lâmpada for acesa ou não, enquanto a gente vai ter um operador ou um operador em outra parte da planta que está operando e acionando ou não acionando esse interruptor. Então você veja que tem um sistema que monitora via distância a abertura ou fechamento desse interruptor, que aí, fechando esse interruptor, eu posso acionar um processo, acionar uma máquina, ou abrindo ou desligo, e aí essa lâmpada vai ser acionada ou não, certo? Bem, é isso aqui, a gente já tem um exemplo de um sistema supervisório, certo? Bem simples, claro, com uma única lâmpada, um único controle, né, o nosso interruptor, e um único processo que é ligar uma máquina, por exemplo. E essa lâmpada vai indicar que a máquina foi ligada ou não. E aí a gente pode ter um sistema, um processo industrial com muitas mais máquinas, outras fontes de energia, certo? E aí várias lâmpadas numa sala de controle e monitoração, certo? Monitoramento, e com essa distância aqui de 500 metros. Então, o sistema se torna mais completo, certo? E mais complexo, com vários interruptores e várias lâmpadas, cada lâmpada monitorando um determinado processo. E aqui a gente tem a chamada sala de controle e operação, enquanto que esses interruptores estão normalmente no chão de fábrica mesmo, na parte próximos a onde é realizado o processo, certo?
Esse daqui é um dos primeiros sistemas de monitoramento e de supervisão, certo? E é um sistema de supervisão. E aí esses sistemas de supervisão são chamados de sistemas supervisórios. Eles supervisam o que está acontecendo dentro da sala de controle, dá um sinal se um processo está ocorrendo ou não, se a máquina está ligada ou não, e aí normalmente ele é dividido em dois grandes grupos, certo? Uma forma de classificar. IHM e SCADA. A gente tem os sistemas IHM e o sistema SCADA, certo? A gente vai falar sobre cada um deles. O IHM, ou HMI, né, do inglês, é chamado aqui na língua portuguesa de interface homem-máquina. Em inglês, a tradução mais literal é interface humano-máquina, certo? É um hardware industrial composto normalmente por uma tela de cristal líquido, é bem clássico essa tela de cristal líquido, e um conjunto de teclas para navegação, ou inserção de dados que utilizam software proprietário para a sua programação. Então, apesar dessa definição, o sistema IHM ele é mais comum do que a gente imagina. Então, por exemplo, principalmente no micro-ondas, certo? Então, aquela parte lateral do micro-ondas, onde a gente tem a tecla, certo? O conjunto de teclas. E em cima a gente tem aquele display, aquilo é um IHM. A tecla serve para a gente programar o nosso micro-ondas, né? O tempo que a gente quer que ele comece a esquentar a comida, o tempo que ele vai levar esquentando a comida. E o display ali em cima indica o tempo transcorrido esquentando a comida, se está funcionando tudo direitinho, se o micro-ondas já terminou ou não, certo? Então, tudo aquilo ali é uma interface IHM, certo? Uma interface homem-máquina ou humano-máquina. E aí esses sistemas são robustos. Eles são normalmente uma caixa que ela é bem robusta é, em, bem robusta em relação a poeira, a sujeira, jato d'água, que normalmente é encontrado no chão de fábrica, né? Próximo dos processos, você vai ter uma grande quantidade de poeira, dependendo do processo, ou muita umidade, e aí normalmente essas interfaces homem-máquina elas são uma caixas fechadas, protegidos, e aí são bem robustos. Como falei aqui, né? Umidade, temperatura também, se tiver uma temperatura elevada, alguns IHM suportam essa temperatura. Então, por exemplo, voltando para o exemplo do micro-ondas, que é um exemplo caseiro, aquela IHM dele, ela é feita para suportar as temperaturas elevadas que o micro-ondas pode proporcionar, né, por conta do aquecimento de comida. Tá ok? Aí eu vou mostrar aqui uns exemplos. Ó. Esses aqui são exemplos mais industriais de IHM. Então, aqui a gente tem um CLP, certo? Sistema aqui de CLP. Então, aqui é um IHM do CLP. Aqui a gente tem o display. Aqui é um display de cristal líquido, certo? E com fundo aceso, né, em amarelo. E aqui tem o teclado dele, certo? O teclado numérico. E aqui as funções F1 até F6, teclado aqui de navegação, certo? E comando, e outras teclas especiais aqui na interface. Então, a interface é tudo isso aqui, certo? A interface homem-máquina, que aí tanto ele recebe dados de entrada via tecla e também pode ser programado por aqui, né, pela tecla, e também ele recebe dados vindo lá do CLP, certo? Informações se o motor continua funcionando ou se o processo terminou, a gente vai falar sobre isso também. E aqui, canto direito, um sistema, uma IHM de um inversor, o CFW08 da VEG também, certo? Aí é uma interface bem mais simplificada por conta da aplicação, certo? É bem mais simplificado para o inversor, não precisa de uma complexidade como um CLP, certo? Que vai comandar máquinas e pode a mesma que receber programação, certo? Enquanto que o inversor da VEG, basicamente você controla a velocidade ou o método de controle de um motor, o sentido, se liga, né? Por exemplo, esse botão vermelho, esse botão verde aqui, ele liga a máquina, então põe a máquina para girar, faz o acionamento, enquanto que o vermelho vai parar, certo? E aqui você comanda o aumento ou a diminuição da velocidade
da máquina, certo? Então, uma interface bem mais simples e não usa cristal líquido, né? Não é uma tela de cristal líquido, é uma tela simplesmente de LED, mais simplificada. As IHMs, como elas... A ideia dela aqui não é ficar bem na sala de controle, certo? A IHM propriamente dita, essa interface homem-máquina, fica próxima do processo. E aí fica próxima à linha de produção, normalmente instalado na estação de trabalho, porque a ideia é dar um monitoramento rápido e também um controle rápido para aquele processo, né? Então, você chega na célula de trabalho ou na linha de produção e tem ali aquela IHM, por exemplo, chega próximo do braço robótico e tem uma IHM próxima para você fazer controle, certo, daquele braço robótico, parar o braço robótico ou mudar a programação dele, certo? Verificar os status, se tem quantas peças foram já produzidas e assim por diante. Então tem essa complexidade, normalmente fica próximo da estação de trabalho. E aí, como essa interface ela se conecta a um CLP e o CLP comanda, né, ele fica responsável por comandar diversos motores, aí a comunicação é via CLP. Então a IHM se comunica com o CLP para pegar dados do CLP, né, do que está acontecendo, e aí transforma esses dados do CLP, que são dados de máquina, né, máquina funcionando ou não, quantidade de peça ou não, e traduz isso para sinais gráficos de rápido e fácil entendimento, certo? Para melhorar a leitura do que está acontecendo no processo, ou seja, melhorar essa interface entre nós humanos e a máquina. Bem, antigamente, como é que essa IHM era feita e até hoje ainda é feita em alguns processos assim, com painéis sinóticos, certo? E aí aqui tem um exemplo do painel, de um painel, certo? Aqui tem um exemplo de um painel. Aqui tem um exemplozinho de um painel sinótico. E aqui você vê um conjunto de sinaleiros, que são essas lâmpadas, certo? No painel tem várias lâmpadas verdes, algumas vermelhas. Você vai ter alarmes sonoros, alarmes visuais, feitos por esses sinaleiros, mas tem alarme sonoro também, com buzinas. Você tem chaves seletoras aqui no painel, que modificam o tipo de operação, e aquelas famosas botoeiras, né, que a gente trabalhou na aula passada, em que são botões que se você aciona, ela tem retorno por mola normalmente, certo? E aí, qual é a função desse painel? É tanto de controle, né, via chave seletora, botoeira, você aciona ou para um processo. A chave seletora, você modifica a operação de um processo. Então, se a esteira estava girando para um lado, você muda a chave seletora, ela passa a girar para o outro, certo? Mas também, esse painel, além de mandar um comando, né, para a fábrica, ele também recebe sinais do chão de fábrica, certo? Das máquinas, indicando qual processo está acontecendo, se determinado na máquina parou, ou se a esteira ela atingiu um fim de curso e está fora do ponto, certo? Então ela dá alarmes também. Então esse aqui é um painel sinótico, bem tradicional, e aqui você vê em desenhos, né? Mostrando aqui quais são as máquinas, quais são as operações. Normalmente o verde indica que está ligado, né? Está acionado, e o vermelho que está desativado, normalmente, né? Mas não precisa seguir esse padrão. Aqui em cima vocês vão ter vários medidores e esse painel você fica monitorando para saber o que está acontecendo no processo. E aí ele se liga, né, via fio mesmo, né, cabo, até o processo. Então, se a máquina estiver acionada, um interruptor lá, um contactor lá que vai ligar a máquina, ele também vai ligar essa sinaleira para indicar, ó, a máquina está girando, o processo está acontecendo, então liga aquela lâmpada daquela forma que a gente mostrou no início da aula, né, via fio mesmo. E isso é bem complicado, bem dispendioso, certo? Tem um custo elevado e é difícil manutenção, porque são vários cabos, é difícil montar, é difícil fazer a manutenção e custa bastante, certo? Além de não ser extremamente seguro, porque a gente, com essa complexidade toda, pode ter erros de montagem, ou até mesmo, se um cabo desse romper, pode indicar ou não uma falha, certo? E aí a falha pode acontecer e não foi indicada, porque o cabo está rompido e assim por diante, certo? E aí o que aconteceu? Para reduzir, tornar mais dinâmico, né,
essa função do painel sinótico e aí condensar, do mesmo jeito que foi feito com o CLP, né? O CLP ele condensou, compactou todo aquele painel de controle que era feito com relés, ele compactou tudo num computador, aí teve a ideia de se desenvolver também as IHM, certo? Modernas, digitais, para também compactar e diminuir o painel sinótico e diminuir a complexidade dele, trazer todas aquelas informações para uma tela única. E aí o que a gente conseguiu com o desenvolvimento dessas interfaces homem-máquina? Economia de fiação e acessórios, certo? Agora, a gente se comunica com um único par de fio, com toda a estrutura. A gente baixa um par de fio que os dados são mandados, certo? De uma forma que apenas um par de fios é utilizado. Então, quando você quer verificar uma determinada máquina, você só muda a tela. Então, não precisa de um fio para cada máquina. Você tem um par que é compartilhado por todas as máquinas. Redução de mão de obra na montagem, porque a montagem fica bem mais simples, certo? Eliminação física do painel sinótico, então todo aquele espaço do painel sinótico dentro da sala de controle, ele é reduzido, certo? E aí some aquele painel, você não precisa mais do painel sinótico, e aí aquele espaço fica disponível para ser utilizado de outra forma. Aumento da capacidade de comando e controle, é bem mais rápido e fácil de comandar via IHM do que daquele painel sinótico. E imagina que aquele painel sinótico precisa de também um treinamento bem mais completo e longo do que um IHM. Maior flexibilidade, a mesma IHM pode servir para vários processos, certo? Então você pode pegar a mesma IHM e programar ela para outro processo. Enquanto que o painel sinótico, ele já está montado, é muito difícil você modificar o processo que ele está sinalizando, o processo que ele está controlando. A operação é amigável, certo? Então são bem intuitivos o que aparece no painel, às vezes até na língua mesmo escrita o que está acontecendo, né? Então ele tem uma língua escrita que aparece lá, processo em andamento, certo? Então o processo está em andamento, não tem, já está escrito, não precisa de uma lâmpada acender para indicar que o processo está em andamento. E faço programação e manutenção, certo? Tudo isso como também uma consequência do desenvolvimento da IHM. E aí os tipos mais comuns de IHM, certo? A gente vai ter frontais com displays de 7 segmentos. Então são esses displays aqui que podem ser de cristal líquido ou podem ser de LED. Nesse caso aqui é um exemplo de cristal líquido. E aqui é a interface, mais uma vez, de um inversor, né? Uma interface bem simplificada, veja, só tem 4 botões, né? Sendo um botão duplo aqui, liga, desliga. Botão de programação, que é esse P, em que você acessa a programação do seu inversor, e botão tanto de navegação como de controle, né? Quando você está na parte de programação, ele serve como botão para você mudar os programas, e quando você está já com a máquina girando, aqui serve para aumentar ou diminuir a velocidade da máquina. Então, uma interface bem simples, certo? Mas que atende ao propósito dela. Tem frontais de LCD com teclado de funções, certo? Então aqui a gente tem uma já mais complexas que fala, né, que tem uma maior capacidade de caracteres, certo? Então aqui já aparece o modo de operação automático, então é uma informação que vai aparecer na IHM, que é aquela operação está em modo automático, e aí você tem aqui teclas de função para mudar a operação, né? Se vai automático ou se vai manual, você tem 2 teclas aqui, por exemplo, mas pode ter mais, certo? E aí a gente chega às mais modernas, que são os terminais de vídeos. Tem alguns terminais de vídeos que não são sensíveis, certo? Que aí tem uma tecla do lado, mas tem terminais de vídeos muito mais modernos que já são sensíveis ao toque, certo? Como o touchscreen, ok? E aí vocês veem, né? Tem essa gama enorme, do mais simples IHM até a mais complexa. Bem, e o que vai determinar o uso de cada uma desses IHMs é a própria aplicação, certo? Então, por exemplo, se a gente tiver um controle simples de uma máquina, de um motor, a gente pode usar a IHM desse inversor, que é bem simples, que é só a velocidade, aumentar ou diminuir a velocidade de uma máquina, ligar e desligar. Mas se a gente tiver com processos que monitoram várias máquinas e precisam controlar várias máquinas, por exemplo, processamento químico,
que precisa mexer, precisa aquecer, precisa misturar. Então, a gente vai ter um IHM muito mais robusto, certo? Bem, aplicações das IHMs, certo? As principais aplicações das IHMs são visualização de alarmes, certo? Isso aqui é a principal, né, que precisa mostrar os alarmes para parar um processo, tomar uma decisão, mas também serve como visualização de dados de motores, quando está tudo ok, certo? E também de dados de processo. Ela também serve não só para visualizar, como eu falei, mas também para alterar dados do processo, certo? Então, ela recebe informação, além de nos fornecer informação, elas também recebem dados. Elas podem mudar a operação do modo que já está automático para o modo manual, caso seja necessário, e também modificar alterações de equipamentos. Por exemplo, um braço robótico que estava trabalhando com uma pinça metálica, ele pode começar a trabalhar com outro tipo de terminal, por exemplo, um pulverizador, e aí precisa alterar as configurações desse equipamento para ele fazer esse processamento de pulverização, certo? E aí são normalmente utilizadas, né, para indicar falhas em máquinas e processos, mostrar os status das máquinas e dos processos, permitir a intervenção de um operador ou um operador no processo e também monitorar variáveis dele, certo? Desse processo, como contar componentes, qual foi o tempo de fabricação, a temperatura atual e a pressão também, certo? Se forem dados necessários, certo? Para o processo, dados sensíveis. E a gente tem três operações básicas. A primeira é a navegação, certo? A navegação é basicamente você modifica, certo? A configuração é onde você configura o seu equipamento via IHM. Então você pode mudar é, de uma mudar a operação de sistema, por exemplo, automático para um manual, ou você pode aumentar a temperatura, certo? Então quando a gente pega o controle remoto, junto com o display que aparece lá no ar-condicionado, aquilo tudo é a interface IHM do ar-condicionado. Então a gente modifica a temperatura, então a gente está fazendo uma espécie de navegação modificando a temperatura, e também lá tem a resposta IHM de qual temperatura foi selecionada, como se fosse um retorno, né? Já que normalmente não aparece no controle remoto, apesar que alguns têm também, certo? E aqui nesse modo de navegação você também vai ter seleção e visualização de dados, certo? Você vai modificando e aí ele vai aparecer o dado. Então, por exemplo, numa máquina, você está vendo a velocidade dela em RPM. E aí você navega lá naquele HM, mesmo simples, você muda e em vez de ver a velocidade em RPM, você vê a frequência que a máquina está operando, certo? Modos de operação, como falei, mudando automático para manual. E intervenção direta no sistema também é na parte, no modo de operação de navegação, certo? Quando você precisa parar. Já evento é quando está tudo ocorrendo automaticamente e aí o evento só está mostrando o que está acontecendo. É um dado literal de monitoramento, certo? Ele não vai influenciar o CLP. Na verdade, aqui é o CLP ou o processo influenciando a mensagem que aparece na IHM. E serve apenas para monitoração da operadora ou do operador. Então, a gente tem mudança nas condições de funcionamento da máquina de processo, a passagem de 0 para 1 em CLP, aí ele vai dar um sentido aqui na IHM, ele vai mandar uma mensagem IHM. Então, por exemplo, caso o material em processo esteja em secagem, certo? Em processo de secagem, aí o IHM vai lá mostrar que o material está secando, certo? Só dá essa informação. Mas essa informação não vai alterar nada no CLP. Na verdade, foi o CLP que mandou esse dado, certo? E aí, se o material saiu da secagem e foi para o aquecimento, foi uma atualização que o CLP mandou, aí fica lá na IHM dizendo, ó, o material agora está em aquecimento, que serve para quem estiver monitorando aquele processo. E por fim, caso saia do aquecimento e vá para resfriamento, o CLP manda lá um evento, ó, acabou de sair do aquecimento e foi para o resfriamento, aí o IHM atualiza e muda a sua mensagem, certo? Para que uma pessoa da manutenção ou do monitoramento verifique a mensagem, está tudo ok. E o último modo de operação é o alarme. Aí assim, aqui sim a mensagem tem que ter uma tomada de decisão normalmente, certo? E aí normalmente o alarme é uma situação necessária, uma ação corretiva. Então o IHM está lá, certo? Mandando uma mensagem
ok, que está tudo ok com o sistema, mas de repente acontece um problema de temperatura elevada. Vamos dizer que estava lá no aquecimento, mas aí aqueceu demais e a temperatura passou do ponto de aquecimento seguro. Então ela muda a mensagem de processo em aquecimento para temperatura elevada, normalmente alternando, né, entre aceso e apagado para chamar a atenção realmente que aquele processo não está ok. E aí precisa de uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão pode ser via humana, certo? Então pode ser uma pessoa que vai lá e toma a decisão de ligar um resfriamento forçado, por exemplo, ligar os ventiladores no processo para ter um resfriamento forçado, ou pode ser uma ação corretiva via CLP. Então, o CLP pode ter um sistema de sensoriamento que verifica a temperatura elevada, manda mensagem, mas caso nenhuma ação seja tomada, ele mesmo toma a ação de ligar os ventiladores, certo? E aí manda o alarme também para saber, ó, aconteceu um problema aqui, tem que dar uma visualização. E caso essa temperatura elevada seja extremamente perigosa, certo? Para o processo como um todo e para os demais processos. Aí, além da mensagem de temperatura elevada, ou pressão elevada, ou vazamento, ele também vem com a mensagem de emergência. E a ideia aqui é que essa mensagem seja bastante clara e direta, sem níveis de interpretação. A emergência é temperatura elevada. Pronto, tem que ser tomada uma decisão rápida, ok? E aqui tem um vídeo, certo? Para mostrar um exemplo de navegação e programação e evento em HM de inversor de frequência. Aí eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês. O interessante desse vídeo é que no meio dele, deixa eu abrir aqui, ele vai fazer a programação desse inversor, certo? Via IHM, e ele vai olhando no manual. Então aqui ó, tem IHM, certo? Do inversor, e esse inversor vai controlar esse motor aqui do lado. Então aqui a gente tem aquele IHM, tá vendo? Bem parecida, bem simples, dizendo aqui que está pronto, certo? Aí ele está fazendo a configuração. O interessante é quando ele vai para a programação. Ele está ligando, né? Aqui ele vai na navegação e aí começa a programar o inversor, certo? Então, via HM ele acessa aqui a configuração e usando o manual também, né? Porque o manual vai explicar o que cada valor desse aqui, P00, P001, vai ser, certo? Aí ele vai modificando aqui o programa, vai escolhendo via manual, qual é o método, qual é a frequência, certo? E aqui ele mostra a P04 carrega parâmetros, um padrão de fábrica, certo? Aí de 0 a 5, aí tem aqui os valores que você coloca. Tem a programação, né? É um pouco complicada, porque exige muito manual, certo? Ela não é tão intuitiva. Mas aí depois que ele programa, aí ele recebe uma mensagem de erro. Ele programa tudo direitinho, aí ele vai e configura aqui para que o motor comece a girar, certo? Com sentido. Aí veja ele navegando aqui, ó, na programação, e aí é a quente, né? Enquanto o inversor está controlando a máquina, ele consegue mexer na programação. Aí aqui ela para, e aqui para outra programação ela começa a girar ao contrário, certo? Usando a chave seletora. E a HM vai dando as informações também, ó. Por exemplo, vejam, chamar aqui a atenção. Quando a máquina está girando no sentido horário, esse sinalzinho verde aqui, ó, sentido horário, está indicado, certo? A máquina para, e aí quando gira para o outro lado, a outro LEDzinho aqui, ó, embaixo, vermelho, acende, certo? Indicando que está girando para o outro lado. Então também teve o comando via chave seletora e IHM retornou a informação. Esse 3 aqui, se eu não me engano, é a frequência que ele está colocando na máquina e ele pode aumentar essa frequência via programação aqui, certo? Depois você dê uma olhada com calma, esse vídeo tem áudio também. Eu vou deixar para vocês aí. E aí falando do sistema SCADA, certo? Então a gente viu um pouco sobre IHM e vamos falar do sistema SCADA, que também é um IHM, só que muito mais robusta, muito mais completa, porque aqui a gente não vai visualizar um processo por vez na IHM, aqui a gente está visualizando normalmente uma planta, certo? Então é um sistema de aquisição de dados e controle supervisório.
Então, aqui tem um exemplo de HM com o controle aqui de um processo bem maior, mais completo, certo? Um processo de fabricação de planta, vistoria de planta, certo? Ele foi criado para supervisão e controle. E aí foi criado justamente porque necessitava de um sistema mais completo de monitoramento e controle. Elevadas quantidades de variáveis de entrada, certo? E saída digitais e analógicas distribuídas. Então, quando ficou muito grande, não dava para trabalhar apenas com um IHM. Precisava de um sistema mais completo, normalmente utilizando uma rede de computadores. E aí o que é que busca o SCADA, né? A integridade física das pessoas, dos equipamentos e da produção. São muitas vezes sistemas redundantes, certo? Ou seja, não tem só um meio de comunicação, normalmente são dois, certo? E permite a pronta identificação de falhas, né? E bem mais rápida. Esses sistemas também, na maioria dos casos, enquanto está monitorando, eles permitem a troca de um equipamento, certo? Então, o sistema continua monitorando, continua funcionando, e mesmo que você troque equipamento, o sistema continua funcionando e monitorando da mesma forma. Os sistemas SCADA são configurados e destinados à supervisão, controle e aquisição de dados das plantas, certo? E aí apresentam menor custo do que os sistemas digitais de controle distribuído. Aquele que a gente viu lá na aula de CNC, né, que tinha um computador e vários CNC, agora a gente tem um computador, vários CLPs, certo? E aí, o controle distribuído, a gente tinha um computador para cada CNC, né? Agora a gente tem um sistema integrado num único computador que faz o controle dos CLPs do CNC, certo? E aí os tipos de comunicação, né? A gente tem a comunicação por consulta, chamada de pooling, e aqui na comunicação por consulta funciona o seguinte: a gente tem uma estação central, chamada master, que tem o controle absoluto das comunicações. Então ela é centralizada e ela comanda a comunicação. E aí ela vai em cada uma da estação remota, por exemplo, cada um daqueles CLPs. E ela vai uma por vez. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem 6 CLPs, certo? E aí tem um computador central. Tem uma estação central. Então ela vai no primeiro CLP, verifica o que é que tem lá, pega os dados daquele CLP. Depois vai no segundo, pega os dados daquele segundo. Depois vai no terceiro, certo? E aí ela controla a comunicação. E aí cada estação tem um endereço único, certo? Isso aí serve para todos os tipos de comunicação, a gente tem que endereçar unicamente. E aí, por exemplo, caso eu tente falar com uma estação remota, né? Tá lá central querendo conversar, falar com alguma central remota, buscar os dados, né? Ou mandar dados para a remota. E aí ela tenta se comunicar e a comunicação não retorna, certo? Não é estabelecida. Aí ela dá um tempo de saída e aí vai para a próxima estação, porque ela não pode parar, porque as outras estações podem estar precisando de comunicação, certo? Então, ela tenta algumas vezes, se não conseguir por um tempo, ela sai e vai para as próximas. E aí as vantagens de comunicação por consulta desse tipo de pooling. A gente vai ter simplicidade na aquisição de dados, ela é bem simples, é uma central que se comunica com as outras, certo? Uma por vez. Como a gente só tem uma central e ela se comunica uma vez com cada estação remota, ela não vai ter colisões de tráfego na rede, certo? Que é o seguinte, 2 ou 3 estações mandarem dados ao mesmo tempo na rede e isso dá uma colisão de dados. E misturar a comunicação totalmente, certo? A central, elas se comunicam uma vez com a remota e as outras ficam esperando sem entrar na rede, então não vai ter colisão. Ela tem uma facilidade de detecção de falhas de ligação, né? Porque, por exemplo, se ela está tentando a cada uma vez se comunicar com uma das estações remotas, se ela tentar comunicar e não conseguir, é porque teve uma falha de comunicação, ela já cria um sinal ali de falha de comunicação. E aí é interessante porque também outra vantagem dessa comunicação é que eu posso ter estações não inteligentes, porque as estações elas não vão se comunicar com outras estações diretamente e elas não vão solicitar comunicação, então elas podem ser não inteligentes. Só esperar que a central fale com ela. Aí esse tipo de comunicação tem algumas limitações, certo? A primeira, a incapacidade das estações remotas de comunicação em situações que requerem tratamento imediato. Então, se tiver
um problema que precisa ser analisado ali, agora, rapidamente, não tem como a estação remota solicitar que a central fale com ela e verifique aquilo naquele momento. Ela vai ter que esperar a central falar com ela, dar a voz para que ela comunique a falha. E aí isso pode ser problemático, porque pode levar um tempo e aí a falha leva a perda de produção, certo? Aumento no número de estações remotas vai ter um impacto significativo e negativo no tempo de espera. Então, por exemplo, se a gente está com 6 CLPs, e aí vamos dizer que eu levo 1 segundo para me comunicar em cada CLP, o que é um exagero, certo? 1 segundo é muito tempo, mas vamos dizer aqui que seja 1 segundo. Aí eu me comunico com o CLP 1 segundo. Então, eu vou levar em torno de 6 segundos para chegar no sexto. Se eu duplicar esse número de estações remotas, significa que eu vou levar o dobro do tempo, né? Fica bem claro isso. Então, para chegar na 12ª, eu vou levar 12 segundos. Para retornar para ela, eu vou levar 12 segundos. Então, meu ciclo agora, que antes era de 6 segundos de verificação, aumentou para 12 segundos. Então, se acontecer uma falha, eu acabei de falar com a 11ª e agora eu estou falando com a 12ª, eu vou levar 11 segundos para voltar agora para a 11ª, certo? E as comunicações entre estações remotas, né, a comunicação paralela entre as estações remotas, entre o CLP5 e o 6, o 2 e o 3, por exemplo, ou o 2 e o 6, ela tem que passar pela estação central. Então, se o CLP2 quiser mandar dados para o CLP5, o que é que vai acontecer? A estação central vai falar com a 1, depois vai falar com a 2. Quando ela falar com a 2 vai dizer, ó, tem esses dados aqui que precisam transferir para 5. Aí a central tá ok. Aí vai falar com a 3, vai falar com a 4. Aí quando falar com a 5 vai dizer, ó, a CLP2 mandou esses dados para você, CLP5, certo? Então tem que passar pela central. O que pode tornar lento, né, o processo de comunicação. E aí por isso que tem outros tipos de comunicação. Por exemplo, comunicação por interrupção. A estação remota monitora seus valores de entrada e quando detecta alterações significativas, aí sim, certo? Quando ela vê, ó, não está legal, está acontecendo algum problema aqui nesse processo, aí ela chama, solicita a comunicação com a central. Isso deixa a central muito mais aliviada de processo, porque se ela ficar falando o tempo todo com vários CLPs, né, como a por consulta, fica consultando quem tem alguma coisa para dizer. Às vezes, a maioria do tempo, os CLPs vão dizer, não, tá tudo ok, certo? E aí ela só foi lá falar e gastou aquele tempo, aquela energia, e estava tudo ok, não precisava falar. Aqui nesse sentido, não, né? Nesse tipo de comunicação, quando acontece algum problema, aí o CLP avisa, ó, tô com um problema, preciso da sua atenção. Aí a central vai lá e se comunica finalmente com aquela CLP, certo? E aí, claro, né? Antes de iniciar a transmissão, a central tem que tomar algumas medidas. E a primeira é se o meio de transmissão, né, o que a gente vai ver as redes de comunicação ali, a rede de comunicação está liberada. Porque nesse tipo de comunicação aqui é permitido que outras estações usem o meio de comunicação, certo? Que é como se fosse uma linha de comunicação mesmo, uma linha de transferência de dados. Então é como se fosse a linha de telefone estar ocupada. Então, assim, aí ela verifica se essa linha está disponível, se não está sendo usada por outra estação, e aí ela tem um tempo, vai lá e tenta novamente usar, se tiver liberado, ela vai lá e faz a comunicação, certo? E tem graus também de prioridade. Dependendo da urgência daquele caso que a CLP está querendo, que o CLP está querendo reportar para a central, pode ser que aquela urgência tenha um grau de prioridade maior, e aí ela interrompe a comunicação, certo? Para caso seja possível interromper. Bem, em caso de colisões excessivas, né? Aí, caso a estação remota não consiga se comunicar com a central, aí, porque está sendo muito utilizado aquele caminho, ela não consegue nem mandar o alerta para a central, aí ela para, porque de vez em quando a central vai fazer uma comunicação tradicional via consulta mesmo, para saber se está todo mundo ok, certo? Como se fosse, vou dar uma verificada aqui, para ver se todos os CLPs estão ok, pode ser que tenha algum dado CLP que não foi transmitido, que está querendo transmitir, e não foi transmitido, certo? Então volta para uma vez a cada um minuto a dar uma verificação por consulta, certo? Mas aí a central fica muito mais livre. Então, as vantagens dessa comunicação por interrupção. Evita transferência de informação desnecessária.
Então, isso diminui bastante o tráfego na rede e diminui bastante o uso da central. Permite rápida detecção de informação urgente. Então, se acontecer algum problema, a remota vai lá e se comunica. Normalmente, a linha de tráfego vai estar liberada, certo? De tráfego de dados vai estar liberado. Além disso, permite a comunicação entre estações remotas, certo? Entre um CLP e outro. Aí as limitações, né? A estação central apenas consegue detectar falhas na ligação após um determinado período de tempo, certo? Então, por exemplo, se não conseguir se comunicar, aí vai levar muito tempo para que ela faça a consulta de todos os CLPs, né? E isso aí pode trazer problemas sérios. E, normalmente, para obter dados atualizados, alguma operadora ou operador tem que ir lá e acionar a atualização dos dados para que a central faça a varredura dos CLPs para atualizar os dados. Ok? Então ela não fica atualizando automaticamente como a consulta. E aí tem uma ideia também de supervisão por internet, né? Uma comunicação mais ampla, certo? Do que apenas uma central que comunica com CLPs. Aqui a gente disponibiliza os dados que não sejam cruciais ao processo, certo? Dados assim que não sejam sensíveis, como um controle de máquinas, mas aí dados de contagem, dados de estoque, aí eles podem ser disponibilizados via internet para outros níveis da planta, certo? E aí, qual é a ideia, né? As vantagens de supervisão por internet é usar um navegador, certo? Que aí apresenta um modo de interação simples, e aí tem ajuda online, imagens, com a internet como a gente conhece, mas aí são dados não cruciais ao processo que podem ser colocados na internet sem, de alguma forma, prejudicar a segurança da planta, certo? Outra vantagem é que não é necessária a instalação de nenhum tipo de aplicativo, porque normalmente a maioria dos computadores já vem com um aplicativo de acesso à internet, e aí você acessa a internet e aí tem uma página já simplificada e pronta para obter dados daquela planta, mas dados não cruciais, claro, né? Não é aqui essa supervisão, ela não vai conseguir controlar as máquinas e o processo, porque isso seria extremamente perigoso, né, para uma planta, o vazamento de dados. Ok, gente? E aí, agora a gente vai falar sobre as variáveis dos sistemas supervisórios. A gente já está finalizando nossa aula aqui. O sistema supervisório de HM não somente responde a sinais vindos do CLP ou envia sinais ao CLP, né? Então, não tem só essa comunicação, né? Sinal vindo, sinal voltando. Uma das funções do IHM, dos sistemas supervisórios, é traduzir os sinais que vêm em sinais gráficos, certo? De fácil entendimento. Porque ele não vai pegar só o sinal lá dentro e guardar para ele. A IHM precisa dessa interface, né? É de onde vem a definição da IHM, certo? O interfaceamento e normalmente o interfaceamento gráfico. E aí, como o CLP vai enviar esses sinais para o sistema supervisório funcionar, né? Fazer a atuação. O CLP vai enviar esses sinais via tags, certo? Para indicar de onde vêm os sinais. Então, por exemplo, se vier uma tag, normalmente chamada device, ela tem origem direta no CLP. Se vier com DDE, a origem em outro computador da rede. Então, esse dado que foi buscado em outro local vem de outro computador da rede. E no caso da tag memory, os dados vêm diretamente do próprio supervisório e já estão lá armazenados. Os sistemas supervisórios modernos têm essa capacidade também de memória, diferente do painel sinótico, que não tem capacidade de memória, certo? Uma vez que uma máquina desligou, ele desliga, ele não tem esse armazenamento de dados. E aí os modos operacionais de um sistema supervisório. A gente tem o modo de desenvolvimento e o modo de execução. E aí a gente vai lembrar um pouquinho da última aula, desses dois modos, que eu vou fazer aqui uma analogia um pouco forçada, mas para ajudar o entendimento. O modo de desenvolvimento é aquele que se cria o desenho que será animado das telas, os programas e os bancos de dados. Para sistemas supervisórios, realmente desenho animado é muito interessante, certo? E aí que vai ser colocado nas telas, os programas por trás, os bancos de dados, certo? Que são planilhas. Essa é a parte de desenvolvimento. E o modo de execução mostra o sistema em operação. Aí, lembrando um pouquinho da última aula, o modo de desenvolvimento é aquele que a gente estava escrevendo e colocando os nossos
as nossas botoeiras, os nossos relés, os nossos sinaleiros, naquela interface lá do programa, lá do FluidSim. Aquela parte é o modo de desenvolvimento. Quando a gente apertava o play e aí tinha o modo de execução, é aquele ponto que a gente realmente controla as botoeiras, liga, desliga o relé, certo? Então acontece o modo de execução. Mas aqui no sistema supervisório é um pouquinho diferente o modo de desenvolvimento e de execução, porque ele é mais complexo do que aquele sistema que a gente está fazendo. E além disso, muitos sistemas supervisórios, inclusive SCADA, ele permite que você desenvolva enquanto o processo está em execução. Então ele não para, certo? Assim acontece também com o CLP, né? Uma vez que você manda controlar uma máquina, você pode parar e fazer o processo lá, modificar a programação e depois mandar de novo atualizar a programação. No caso que a gente está desenvolvendo a programação, não. Né? Toda vez que a gente botava para simular, a gente não podia mexer em nada. Só quando a gente apertava desligava o modo de execução, ia para a programação, certo? Então, às vezes o modo de desenvolvimento permite que o modo de execução ocorra em segundo plano, em outros momentos não. E aqui tem um exemplo de modo de desenvolvimento, certo? Em que você vai colocando realmente, você pode ir colocando esses gráficos como a gente fez, ou você pode vir via programação mesmo, né? Em linguagem de texto estruturado. E aqui já é o modo de execução em que os parâmetros ficam sendo apresentados. E aí, caso aconteça uma variação aqui de tensão, uma variação de pressão, aí é mostrado nesses gráficos aqui, certo? Que vem de valores de sensores. Realmente manômetros, né? Vão ficar medindo lá a pressão, mas eles traduzem esses valores para uma interface gráfica aqui, para ficar bem amigável para quem estiver operando e fazendo esse monitoramento, certo? E aqui tem um outro vídeo, sistema supervisório em modo de execução. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui ele faz a programação, bota para rodar. E aí já está em modo de execução, certo? Aí ele vem aqui, ó, como é um sistema supervisório, ele aceita controle também. E aí começa a rodar, certo? Aí ele tá, o que está acontecendo lá no chão de fábrica, ele tenta representar graficamente o que está acontecendo lá nesse IHM, certo? Nesse sistema supervisório, aqui no modo de execução. Então, por exemplo, a embalagem está seguindo na esteira, a esteira está funcionando ok. E aí, quando a embalagem chega num ponto lá, o sensor de proximidade detecta a embalagem e começa a encher, certo? E aí, quando ele vê que encheu, o sensor de proximidade também detecta isso, outro sensor, né? Detecta que encheu e aí libera a embalagem já envasada, certo? Depois vocês olham com mais calma. Esse vídeo também vou deixar para vocês. Esse sistema aqui é bem simplificado, certo? Esse aqui é um pouco mais complexo. E aqui a modificação dos parâmetros é não apenas no IHM, né? Você controla aqui diretamente nesse circuito e aí vai ver uma mudança no IHM. É bem interessante também. Vocês dão uma olhada depois nesse vídeo, certo? E aí fala um pouco das atividades das e dos operadores, certo? A gente vai as atividades, né, dos operadores. A gente pode citar operador ou operador externa, operadora ou operador de processo, chefe de posto, instrumentista. A operadora externa, por exemplo, ela vai interferir quando programado diretamente sobre a instalação. E aí é basicamente manutenção. O operador de processo ou operadora de processo fica encarregado de conduzir o processo a partir de painéis, telas ou mostradores na sala de controle. Então, é realmente aquela pessoa que vai ficar monitorando o sistema supervisório e tomando decisões no sistema supervisório também, né? Uma vez que o sistema supervisório permite controle. O chefe de posto é responsável normalmente pela equipe, né, de operadores de processo e o instrumentista vai ser aquela operadora ou operador que vai intervir de modo direto sobre a regulagem ou manutenção dos instrumentos da instalação. Então, quando precisa modificar, e aí não é programado, precisa realmente mudar. E esse aqui é mais o caso que antes o sistema supervisório não tinha um controle lá no chão de fábrica, não tinha um controle na planta, aí precisava que alguma pessoa encarregada uma pessoa encarregada e treinada para isso fosse lá e fizesse essa modificação diretamente na instalação. E aí a gente tem dois modos de operação em um sistema supervisório, certo? A operação normal, que é aquela operação
que nada está acontecendo, certo? E é essencialmente vigilância, monitoramento, e está tudo ok na planta. Essa é a operação normal. E aí é olhar os indicadores, certo? Fazer vistorias, pode também dar uma olhada, não confiar plenamente no sistema supervisório, porque pode ter tido falha de comunicação, então é interessante dar uma vistoria em loco também, certo? E aí, como se trata de um ser humano que está vistoriando, e aí não dá para depender apenas de humano, a gente está com sistemas automatizados que também tem um sistema de vigilância automatizado por trás. A vigilância do operador, da operadora, tende a diminuir com o tempo que não há ocorrências, né? Porque se está tudo acontecendo tudo bem, a sua vigilância diminui, né? Até que acontece algum problema e aquela vigilância fica redobrada. E aí tem a operação sob contingência, né? Que é outro tipo de operação. E aí sim, é quando eventos simples causam perturbações no processo e aí precisam ser feitos ajustes para que aquelas perturbações simples não virem um problema mais sério, certo? E aí você vai fazer ajustes tanto no sistema, no supervisório, né, caso ele permita, ou diretamente no processo via instrumentista. E aí, claro, né, deve se basear no diagnóstico da operadora ou do operador e não no estado do processo, porque aí tem aquela familiaridade com os processos, né? Então, se aconteceu uma determinada perturbação, já saber por que aquela perturbação aconteceu. Então, por exemplo, vamos dizer que o sensor de umidade está alertando, mas aí aquele sensor de umidade ele alerta só porque está chovendo e ali se sabe que quando está chovendo o sensor de umidade ele vai dar um alerta, mas nada vai, não é nada prejudicial ao processo. Então ele está alertando, mas está tudo ok. No dia que não chover ele volta a operar normal, certo? E também da experiência de verificar caso aconteça uma manutenção em determinado ponto, e aí o sistema supervisório está dizendo, ó, essa máquina está parada, mas ela é para estar parada mesmo porque está tendo uma manutenção naquela máquina, naquele processo. Então não tem para que ter intervenção, certo? Mas tudo isso vai depender de comunicação, né? Geral, em todos os níveis do processo, certo? E aí, como confiar nos dados que são apresentados em tela? Isso aí vai depender da confrontação de vários indicadores, certo? Então, não apenas o indicador que está alertando determinada condição e outros indicadores não estão dizendo nada, que nada está que tá tudo ok, certo? Então, por exemplo, se só o indicador está indicando o problema, e aí você vai lá e verifica que você mede, por exemplo, nosso medidor de umidade, certo? Vamos dizer que é um dia chuvoso, e a gente vai lá e verifica a umidade. A gente vê que a umidade não está tão alta assim. É só o sensor que está muito sensibilizado e aí está alertando que a umidade está elevada, mas ela não está tão elevada. Então você tem que confrontar isso com vários indicadores. Mas aí, se a gente vai medir a umidade naquele ponto e ela realmente está elevada, então porque o sensor está ok, então tem que confiar nos dados. Caso a gente meça a umidade e a umidade não está tão elevada e o sensor está sensibilizado, tem que fazer uma manutenção naquele sensor, certo? Análise do valor baseada na experiência profissional, certo? Instrumentista. Conhecimento de operações particulares de curso, como eu falei. Equipamentos fora do ar, desligados porque estão em manutenção. E comparação também com aquilo que se passa externamente à sala de controle, né? Não adianta ficar somente na sala de controle e não verificar o que realmente está acontecendo na planta. E aí, gente, para fechar a nossa aula, certo? O vídeo se alongou bastante. Falar um pouquinho aqui das características dos sistemas supervisórios. Bem, as características, né? Facilidade de interpretação é a principal função do sistema supervisório. Ele tem que ser fácil de interpretar. Então a gente tem aqui, ó, gráficos mostrando o volume, certo? De cada um desses, se não me engano aqui é volume, dos grupos, certo? No grupo 1 está zerado, o grupo 2 está aqui com pouco, e aí o grupo 3 está com um valor bem elevado. Então, bem fácil de interpretar, certo? E aí é muito gráfico, muito visual. Flexibilidade, permite correções, implementação, certo? É bem fácil fazer no sistema supervisório, porque são softwares. Você não necessariamente vai precisar mexer na estrutura da planta. Na verdade, você vai só modificar o gráfico para ele ficar um pouco melhor, caso precise. E aí, como eu falei, alguns permitem que alterações em tela sejam feitas enquanto o processo está em execução
em segundo plano. A estrutura, vocês sabem que uma planta industrial, ela tem uma estrutura já montada, física mesmo, um layout, né, da planta. E aí, normalmente, o sistema supervisório ele é feito já se baseando nessa estrutura. Por quê? Para ter uma facilidade de interpretação, uma rápida interpretação do que está acontecendo, né? Então, ele meio que tenta representar graficamente a estrutura da própria planta. Então, aqui a gente tem gráficos de silos para indicar o estado dos silos, que é rapidamente verificado isso. Certo? Se a gente tiver uma esteira, por exemplo, aqui, uma esteira, a gente vai ter um desenho de esteiras girando, certo? Bem intuitivo, bem gráfico. Aqui uma estação elevatória, certo? Em que o produto chega aqui e é levado até esse outro silo. Tudo isso tentando representar a estrutura física da planta. E, como todo bom sistema supervisório, precisa gerar dados, certo? Para que esses dados sejam coletados pelos diversos níveis de planta. Então, a gente vai ter uma rede de comunicação que vai coletar dados do processo, né, no nível mais básico da automação, que é o nível de sensores e atuadores. E esses dados são coletados e traduzidos e colocados num banco, certo? De receitas de dados, que podem ser democratizados de acordo com o nível de interesse, certo? Então, ele pode subir para o nível de gerenciamento, ir para o nível de gerenciamento, e lá no gerenciamento pode ser coletado aqueles dados necessários, certo? Aí pode ser que também o sistema supervisório já venha com um sistema de filtro e também de tratamento de dados, né? Porque pode ser que o gerenciamento não esteja interessado exatamente nos dados brutos dos sensores, mas sim numa interpretação mais geral do que aqueles sensores estão querendo dizer. Por exemplo, se todos os processos ocorreram ok, não teve nenhuma falha, não precisa ficar mostrando, sensor 1, quantidade de falha, 0, sensor 2, quantidade de falha, 0, sensor 3, não, ele só dá um dado já completo, sem falhas naquele processo, não teve indicação de umidade elevada, então já traz os dados já todos já tratados, né, de uma forma mais compacta, ok? Então o sistema supervisório também tem essa parte de geração de dados, e aí sempre que é necessário coletar esses dados já estão lá disponibilizados. E aí, gente, eu vou deixar essa leitura aqui para vocês, uma leitura extra, que é o planejamento do sistema supervisório, certo? Etapas recomendadas para se fazer o desenvolvimento do sistema supervisório. Entender o processo, entender as variáveis, planejar a base de dados, planejar os alarmes, a hierarquia de navegação entre as telas, certo? Cada tela vai ter um processo ali que ela está monitorando, os desenhos, os gráficos, planejamento do sistema de segurança e o padrão industrial de desenvolvimento. Aí eu vou deixar isso aqui como leitura extra para vocês, dar uma verificada depois. Né? Aqui tem, lá no livro do Moraes Castrucci, essa aula foi basicamente montada em cima do capítulo desse livro, na página 135. E eu também vou deixar aqui um vídeo bem interessante sobre o sistema SCADA, certo? E aí, pessoal, qualquer dúvida sobre a aula de hoje, certo? Essa aula aqui, esse vídeo que eu estou mandando para vocês, podem entrar em contato via WhatsApp ou via e-mail mesmo. E também a gente pode se encontrar no horário de atendimento na quarta ou na quinta-feira, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês.